Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a carta a Diogneto. É o nosso quarto encontro. Vamos trabalhar 2 capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5 dessa carta a Diogneto. Vamos então ouvir o texto desta carta que um autor desconhecido enviou a esse Diogneto que queria conhecer o cristianismo para poder se tornar cristão. Então aqui nós temos a informação daquilo que o cristianismo é naquele tempo, nessa literatura do segundo século. Capítulo 4. O culto inadequado. Diz o autor da carta: não será proveitoso, a meu ver, ouvires de mim o referente à meticulosidade acerca de alimentos, à superstição, a respeito dos sábados, a jactância por causa da circuncisão e a simulação em torno de jejuns, neumênias, porque ridículas, indignas de menção. Então, o autor está nos dizendo que ele não vai se ater a refletir de forma detalhada sobre o judaísmo, sobre aquelas prescrições de proibições do judaísmo, sobre os alimentos. Ele não vai entrar nesse acordo, porque o próprio Cristo, nós vemos lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, ele vai declarar que todos os alimentos são puros. Não é o que entra no homem que o faz impuro, mas o que sai do homem. Nem tampouco as questões do sábado, porque o cristão não mais usa o sábado para as suas celebrações, mas o primeiro dia da semana, o domingo, que é o dia da ressurreição, que a tradição cristã não segue mais a lei judaica. Nem a questão da circuncisão, que Paulo também defendeu, que não é necessária a circuncisão na sua carta aos Gálatas. Nem tampouco a questão dos jejuns. Quanto a essa questão do jejum, a própria Didaqué, o catecismo, nós já vimos, do início do ano 75 do primeiro século, que falava que os cristãos não jejuam da mesma forma que os judeus. Os judeus jejuavam na segunda e na quinta, os cristãos jejuam na quarta e na sexta. Nem as questões sobre as luas, E ele vai dizer mais adiante: pois seria lícito aceitar como sendo boas algumas das criaturas de Deus destinadas à utilidade dos homens e rejeitar outras, tendo-a por inúteis e supérfluas. Então ele não vai entrar nessas questões, nesses detalhes do judaísmo, porque o cristianismo traz agora, a partir de Cristo Jesus, uma mensagem, uma boa nova. Não seria ímpio imaginar que Deus proíba fazer algum bem no dia de sábado? Jesus também, no Evangelho, mostra que no dia de sábado se deve fazer o bem. Não seria ridículo gloriar-se da mutilação da carne, no caso aqui a circuncisão, como se fosse sinal de eleição,
de especial amor de Deus, Paulo vai dizer que não é a circuncisão que justifica o homem, mas a fé. Quem não tomará antes como indício de insensatez do que do culto divino ser assessores dos astros e da lua, as celebrações lunares, dá-se a observação de meses e dias, as inclinações do próprio espírito, as disposições de Deus, as sucessões das estações e com elas também, através da lua, a datação das festas judaicas, destinado a certos dias às festas, outros ao luto, como Yom Kippur, o dia da penitência. Diz então o autor da carta de Ogneto: opino estar suficientemente instruído de que os cristãos, com justeza, se abstêm não só da vaidade e da fraude, então eles não seguem o judaísmo mais, mas ainda das múltiplas questões e da jactância dos judeus, não seguem os costumes judaicos. Mas não alimentes a esperança de aprender de homem algum o mistério do culto divino que lhes é próprio. Quer dizer, não se deve se importar muito naquilo que é do judaísmo, porque o cristianismo tem uma forma diferente de se posicionar, de ver as coisas a partir de Cristo Jesus. Então, não segue as tradições judaicas a partir de então. É claro que a gente vê que, se no início do cristianismo os cristãos seguiam a tradição judaica, ao tempo ela vai tomando consciência de que, principalmente com a animosidade do judaísmo, a animosidade da perseguição dos cristãos pelo judaísmo, de que os cristãos não seguem o judaísmo, mas eles têm uma nova revelação, essa revelação dada por Jesus Cristo, que dá a este povo a dimensão do novo Israel. A partir de Jesus Cristo, tudo aquilo que era antigo se tornou, claro, obsoleto, nas suas tradições, nos seus costumes, nas suas leis, ligadas à questão da circuncisão. Aqui São Paulo mostra, basta a fé. A vida dos cristãos, capítulo 5. Como vivem os cristãos? Como os cristãos agem nas cidades onde eles moram? Os cristãos formam um gueto, um grupinho fechado? Vai mostrar que não. Os cristãos vivem de forma comum, simples, como todos os outros. Os cristãos não se distinguem dos demais, nem pela região, nem pela língua, nem pelos costumes. Eles vivem no mundo com os outros. Não habitam cidades à parte, não formam um gueto. Não empregam o idioma diverso dos outros, falam a mesma língua. Não levam gênero de vida extraordinário, mas vivem a vida corriqueira do dia a dia. São pessoas simples. A doutrina que os cristãos têm, que se propõem, não foi escogitada solicitamente por homens curiosos, não é uma filosofia. Não segue opinião humana alguma, como vários fazem. O cristianismo segue uma tradição, segue uma palavra de validade, e não palavras humanas. Moram alguns em cidades gregas, outros em bárbaras, conforme a sorte de cada um, isto é, nasceram ali. Seguem os costumes locais relativamente ao vestuário, eles não se vestem diferente, não tem roupa diferente. A alimentação, come o que o pessoal come, normal, e ao restante estilo de viver, apresentando um estado de vida, isto é, um estado político, admirável. São cidadãos que vivem esta vocação. E, sem dúvida, paradoxal. Moram na própria
pátria, então, onde eles nasceram, eles moram ali, mas como peregrinos. Eles não fazem dessa realidade terrena, né, a sua vida. A sua vida está numa realidade maior, na eternidade. Enquanto cidadãos, de tudo participam. Eles não são alheios à vida da cidade, né? Porém, tudo suportam como estrangeiros. Estão no mundo, como diz Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 17. Estão no mundo, mas não são do mundo. Toda terra estranha é pátria, mora em todo lugar. Para eles, e toda pátria é terra estranha. Casam-se como todos os homens, então não tem uma novidade diferente do casamento deles. E como todos procriam, né, têm filhos, mas não rejeitam os filhos. Então, uma das coisas que o cristianismo primitivo, depois nós vamos ver em outros textos da antiguidade, das padres apologetas, que os cristãos não aceitam nenhuma rejeição dos filhos, o abandono dos filhos, não se abandona filhos. Depois nós vamos ver, nem tampouco são de acordo com os abortos. A mesa é comum, participam da mesma mesa, não leito, eles respeitam o matrimônio. Estão na carne, a carne é a realidade humana, mas que tem uma duração, né, débil, tem um princípio e fim, mas não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Vivem, né, uma realidade que transcende a realidade do limite da carne humana. Se a vida deles decorre na terra, então se eles vivem na terra, a cidadania, contudo, está nos céus. O cristão é um cidadão dos céus, da eternidade. É o cidadão do reino de Deus. Esta a nossa carta, essa nossa certidão de nascimento. Somos cidadãos do reino, dos céus. A nossa pátria não está aqui. A nossa vida não está aqui. O ser humano se destina à eternidade. É lá que está a verdadeira pátria. Obedecem às leis estabelecidas, eles não são contra as leis, todavia superam-nas, as leis, pela vida, o valor da vida. Amam a todos. Esse é o amor universal que vem do cristianismo. Mas, embora amando, diz, amo a todos e por todos são perseguidos. Eles não são compreendidos. Desconhecidos, eles são condenados. Aqui é o martírio, a perseguição aos cristãos. São mortos, os mártires, e com isso se vivificam. Porque, como diz São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Pobres não são ricos, são pobres. Enriquece a muitos. Tratados sem honra, são desprezados. E nessas desonras são glorificados. Eles resistem, eles não se entregam, são amaldiçoados, perseguidos, né? Amaldiçoados, mas justificados pela graça divina. Amaldiçoados. Os cristãos são amaldiçoados pelo seu estilo de vida, pela sua fé. O estilo de vida não é diferente dos outros, mas pela forma como vivem, pela fé que acreditam. Eles são amaldiçoados, mas mesmo diante da maldição, eles bendizem. Injuriados, mas eles agem diferentes, tributam honras. Fazem o bem e são castigados quais malfeitores. Eles recebem em troca os castigos, embora eles sempre fazem o bem. Supliciados, isto é, mortos, alegram-se como se obtivessem a vida. As histórias dos mártires que, quando eram supliciados, enquanto estavam sendo supliciados, eles cantavam, né, hinos a Cristo,
a vida eterna, a certeza da vida eterna. Não se deixavam ser vencidos pelo mal. Hostilizavam-nos os judeus. Havia uma hostilidade de judeus para com os cristãos. Quais estrangeiros que não aceitavam os cristãos. Persegue-nos os gregos. Os gregos perseguiam os cristãos. O Império Romano perseguia os cristãos. E, contudo, aqueles que odeiam os cristãos não sabem dizer a causa desta inimizade. São odiados simplesmente pelo fato de serem cristãos. Aqui nós vemos como os cristãos vivem no ano 150. Na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo, o modo, a fé dos cristãos, a modo como eles procuram viver a sua fé, provocava nas pessoas esse ódio, essa vontade de eliminação, porque eram perseguidos, porque eles não eram considerados membros do império, mas traidores do império. Eram traidores por quê? Primeiro, porque não ofereciam incensos à estátua do imperador. Eles não eram idólatras, não aceitavam isso. Eles acreditavam no único Deus da revelação. Não cultuavam os deuses do império, nem das regiões, nem das províncias. Para eles, esses deuses não eram deuses, e eram odiados por isso, porque senão eles rompiam a paz romana. Eles acreditavam na imortalidade, e viviam essa fé nessa imortalidade. Colocavam a sua vida sabendo que, embora estavam no mundo, eles não são do mundo. Então, há um estilo de vida que marcava e que dava sentido aos cristãos, que não foram compreendidos e, por isso, perseguidos. Inclusive, a superstição que se tinha de que qualquer terremoto, qualquer seca, qualquer peste que acontecia, a população atribuía que isso era praga que os deuses julgavam por causa dos cristãos que não cultuavam, não faziam culto a eles. Então existia toda uma superstição também contra os cristãos. Depois nós vamos continuar essa reflexão dessa carta de Ogneto. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.